tenho 4 anos e mais alguns meses para concluir essa lista aqui. Prazer, sou a Carol do Café com Clássicos e eu me rendi à lista dos 30 antes dos 30. Confesso que foi uma listinha que me deu um trabalhinho, porque tem muita coisa que eu quero ler na vida. Então eu tive que filtrar muita coisa. Eu precisei ser muito honesta comigo e reconhecer que eu não vou ler todos os livros do meu interesse ao longo da minha vida. Eu perguntei para o ChatGPT quanto um leitor médio a um leitor assíduo consegue ler em vida. E ele falou que consegue ler de 2.000 a 7.000 livros. Então assim, eu não quero gastar meu tempo lendo aquilo que eu não quero e que também não vai me edificar. Então eu precisei ser muito honesta comigo e falar assim, o que você precisa e quer ler. Então, o que é importante para mim? Livros sobre a fé que eu professo. Dentro do meu projeto de estudos pessoal, de ler clássicos brasileiros. Então, isso é uma prioridade para mim. E para compreender o mundo de hoje, eu preciso compreender, né? Entender o mundo de ontem, conhecer o mundo de ontem. E nós estamos no Ocidente, eu preciso compreender a cultura ocidental, o pensamento ocidental, então eu preciso ter acesso às obras que originaram a cultura ocidental, que conhecemos hoje. Então os clássicos selecionados aqui é para uma formação integral mesmo, tanto intelectual, quanto cultural, quanto literária, quanto moral, quanto espiritual. Então eu escolhi apenas os grandes mesmo, que eu não quero fechar 30 anos sem ter esses livros aqui no meu repertório. Esse foi o meu filtro. Estes foram os meus filtros. Não quer dizer que eu leria apenas estes. Então foi muito difícil não colocar aqui, por exemplo, Os Miseráveis. Eu quero muito ler a trilogia do Victor Hugo, né? Sem mais delongas, como eu falei, são 30 livros. Eu tenho aqui alguns dos 30, né? Tenho 5 aqui que são os 5 últimos. Então fique até o final para você ver quais são. Vamos começar aqui logo com os grandes. Ilíada e Odisseia. Eu acho que vai ser uma boa eu já começar, né? Eu não quero ficar sem esses livros no meu repertório. Eu não quero simplesmente passar por essa minha jornada literária sem conhecer as obras de Homero, tão fundamentais para a construção do pensamento ocidental. Então, já está aqui a nossa duplinha, Ilíada e Odisseia. Em seguida, Eneida. Não pode faltar a Eneida, né? Uma grande epopeia romana que une o destino pessoal de Enéas e o destino da política de Roma. Exalta a ordem, virtude e missão civilizacional. Então, mais um grande clássico que moldou o pensamento ocidental, a cultura ocidental, e eu quero ter no meu repertório. E em quarto lugar estão as Metamorfoses de Ovídio. É um compilado de mitos greco-romanos. Influenciou grandes escritores, que estão até a maioria aqui na minha lista. É como se essas histórias, de forma poética, construídas por eles, fosse justamente o que moldou a arte e a literatura que conhecemos hoje. Então, também quero ter no meu repertório antes dos 30 anos. Quinto lugar, a trilogia tebana. Eu quero muito ler a trilogia mesmo, tá? A maioria conhece aqui a história de Édipo Rei, então, mas eu não quero ler ele puro, seco. Eu quero ler toda a trilogia. Quem nunca aqui escutou sobre o complexo de Édipo, né? Foi essa peça aqui que inspirou Freud, aí a sua psicanálise. Então, eu quero muito ler essa peça, mas não quero ler ela apenas, né? Édipo Rei. Eu quero ler a trilogia, então ela estará na minha lista de 30 antes dos 30 e espero ler próximo ano. A Divina Comédia, ela não poderia não estar aqui, ela tem que estar aqui. É uma teologia católica de forma filosófica, poética. Quero muito ler. Ela retrata inferno, purgatório e paraíso. Então, ela tem que estar. Precisa estar. Inclusive, uma curiosidade, tá? Minha primeira decepção literária foi com a Divina Comédia. Eu tinha 13 anos, estava na biblioteca da escola. Achei a capa bonita e tal. Peguei, né? E tava só inferno. Não era o inferno, purgatório e paraíso. Era só a ediçãozinha do inferno. Peguei, levei pra casa pra ler, entendi bexiga de nada. Pense numa frustração, me senti tão burra. Mas tá, depois disso eu peguei um romancezinho, Água com Açúcar, na biblioteca, e me conformei
ali. Não corri atrás para saber por que eu não tinha entendido aquele livro. O próximo é Paraíso Perdido. Eu quero muito ler esse livro, para perceber que a maioria dos grandes épicos tem esse quê da teologia cristã. Agora, diferente da Divina Comédia, que é teologia católica, Paraíso Perdido já tem uma vertente protestante. Ele fala sobre o mal, a liberdade, a culpa, relembra sobre a queda de Satanás, queda do homem e a redenção, se não me engano. O próximo é Os Lusíadas. Não tem como não ter uma epopeia no nosso idioma, fundando a identidade de Portugal e fala sobre as viagens marítimas, então precisamos ter no repertório enquanto brasileiros. Essa epopeia é uma ponte entre o humanismo renascentista e a fé cristã. Mais um motivo para eu ler, quero muito ler. Os próximos livros aqui são apenas brasileiros. Por quê? Porque eu estou fazendo um projeto pessoal de estudos em que eu quero me aprofundar na cultura, no meu idioma, então eu recorri aos clássicos daqui do Brasil. Então eu vou só falando uma sequência e não teve exatamente um critério de escolha, tá? O único critério, né, é que fosse apenas um por trimestre e que esse escritor não se repetisse. Só há um que se repete aqui, mas ele não vai participar desse projeto, certo? É algo à parte, mas eu quero muito ler antes dos meus 30 anos. Então, serão 4 clássicos por ano, um por trimestre. Então, eu vou falando aqui os clássicos que pretendo ler em 2026, tá? Não é necessariamente nessa ordem, mas serão os que eu lerei em 2026. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto, Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Eu já li Érico Veríssimo na minha adolescência, eu li Um Certo Capitão Rodrigo e gostei demais daquele livro. Eu não tenho tanta lembrança do livro, mas eu tenho vagas. Não recomendo para que você leia nessa idade. Se você puder ler um pouquinho mais velha, pode ler. E Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Então, serão esses 4 clássicos brasileiros que eu lerei em 2026. E eu fiz essa mesma linha de raciocínio para os próximos anos. Então, eu tive que escolher um para cada trimestre até 2029. Os próximos, para 2027, serão Os Sertões de Euclides da Cunha, O 15 de Raquel de Queiroz. Eu já queria muito ler esse livro. E depois que a Gabi Junks leu esse livro, fez resenha, ela fez uma propaganda tão maravilhosa que eu falei, eu preciso ler esse livro. Como eu já tinha construído a minha lista de clássicos brasileiros para 2026 e gostei da lista, eu falei, vou deixar para 2027, eu vou esperar. Turbilhão de Coelho Neto. Coelho Neto foi um escritor brasileiro que caiu no esquecimento, eu acho, né? Eu acho que a maioria é ofuscado pelo Machado de Assis. E saiu uma edição recente pela Edições Livre, que é essa que eu vou deixar aqui. E Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Também é um clássico que eu dificilmente escuto falar no meu literário, mas eu resolvi testar. Para 2028, escolhi Nelson Rodrigues para iniciar, O Reacionário. Eu já tive, não exatamente experiências, mas já vi muitas resenhas. Ele é uma figura que me instiga demais. Uma das coisas que mais me instigava nele é que ele publicava sobre pseudônimos femininos. A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Ela também é outra escritora que está um pouco, não vou dizer exatamente esquecida, tá? Assim como é o caso do Coelho Neto. Mas é um pouco ofuscada pelos que a gente comumente fala no escritor brasileiro. Sei lá, Machado de Assis, Raquel de Queiroz, Edia Fagundes Telles, sabe? Então, eu percebi que ela caiu um pouco no esquecimento. E O Albatroz, de José Geraldo Vieira. Eu preciso muito fazer as pazes com José Geraldo Vieira, que é o seguinte. Eu peguei muitas recomendações de escritores do Olavo de Carvalho, certo? E este é um desses. Aí, um dos livros dele, né, publicado pela Sétimo Selo, me chamou muito a atenção, chamada 40ª Porta. Me chamou tanto a atenção, atazanei tanto meu noivo falando desse livro, que eu nem sabia do que se tratava ao certo, mas ele acabou comprando pra mim. Eu só sei que eu não consegui passar da página 150. Não, a história não é ruim, eu só não consegui ler de jeito nenhum. E é porque a história estava começando a ficar tão cansativa que eu estava me achando burra. Burra em que sentido? Eu não estava conseguindo entender o que o escritor estava querendo me dizer. Estava instigante. Só que estava parecendo um arremedo de informações que precisava estar na cabeça do autor para conseguir desvendar. Então eu preciso muito fazer as pazes,
Pretendo sim fazer uma releitura. Esse ano eu tive 2 decepções literárias, mas essa não foi exatamente algo que eu não gostei. Eu não consegui continuar porque eu não estava entendendo nada. E finalizando de 2028, o Cortiço de Aloysio Azevedo. E assim encerramos. Partindo para 2029, Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Telles, Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Eu tenho do CLC, que é o Clube de Literatura Clássica, os romances completos de Graciliano Ramos, né? Com 4 deles. Só que como eu não queria, gostando daquela edição, não queria comprar nenhum outro do Graciliano Ramos. Então eu resolvi comprar este que não está compilado naqueles romances completos do CLC. Então resolvi escolher pelas Memórias do Cárcere. Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Eu achava que a Cecília só fazia livros infantos juvenis, então eu falei, vou querer ler um pouco da Cecília. E A Todo Transe, de Emanuel Guimarães, outro escritor que eu nunca ouvi falar. Desses escritores aqui, os únicos que eu os li foram Machado e Érico Veríssimo. E, por falar Érico Veríssimo, esse é o autor que se repete nessa lista, né? Eu quero ler muito a saga O Tempo e o Vento. Quero muito ler essa saga. De propaganda positiva que tem desse livro, sendo que eu o li pela primeira vez aos 15 anos. Eu lembro daquele livro, assim, eu lembro da experiência, não lembro de toda a história, né, de um certo Capitão Rodrigo. Mas é muito bela a escrita do Érico Veríssimo, é muito bonita mesmo. Então, é esse mais um clássico brasileiro que vai estar na minha lista, que não vai ser necessariamente parte do meu projeto pessoal de estudos, mas esse aqui vai estar na minha lista com certeza. Então, finalizamos aqui os clássicos da literatura brasileira, as grandes epopeias. Então, vamos para os clássicos da espiritualidade católica. Começando com o maioral, a Bíblia Sagrada. Peguei o xodózinho do meu noivo, que ele ama essa Bíblia aqui. Ele tem uma coleção de umas 5 Bíblias muito boas, maravilhosas, tá? Ele ama essa tradução, ele sempre recomenda quando tem tradução oficial. Importante ter esse oficial aqui da CNBB, ele recomenda. Ele muito recomenda essa tradução aqui, certo? Assim como a do Mato Soares. Então, a Bíblia vai ser uma das minhas metas para a ler inteira antes dos meus 30 anos. Católico não é católico se não ler a Bíblia acompanhado do Catecismo da Igreja Católica. Então, mais uma meta. O meu vai ser acompanhado tanto do amarelinho quanto do Catecismo Maior de São Pio X. São complementares. E alguns outros escritos por santos e um leigo, se não me engano. A Imitação de Cristo, Tomás de Kempis é um leigo. Eu não sei se ele é sacerdote. Deixa eu procurar aqui. Ele é um monge alemão. Vejamos aqui. Quem me segue não anda em trevas. Com estas palavras exorta-nos Cristo, a que imitemos a vida e os costumes, se verdadeiramente queremos ser iluminados e livres de toda a cegueira do coração. Meditar na vida de Jesus seja, pois, a nossa maior solitude. E muitos, porém, acontece que, ouvindo a miúde o Evangelho, sentem pouco fervor porque lhes falta o Espírito de Cristo. Quem quer, porém, entender e saborear toda a plenitude das palavras de Cristo devem esforçar-se por moldar nele toda a própria vida. O autor. Esse aqui vai ser uma das metas. Quem sabe eu já não leia no próximo ano. Filoteia, de São Francisco de Sales. Mais um grande clássico da espiritualidade católica. Todas essas edições aqui são da NBC, que eu tomei posse da biblioteca do meu noivo mesmo. Dirijo as minhas palavras à Filoteia, porque desejando que redundasse em utilidade de muitas almas aquilo que de princípio escrevera só para uma, lhe dei um nome comum que convém a todas as que querem ser devotas, porque Filoteia quer dizer amante ou enamorada de Deus. Então, mais um grande clássico católico para ler antes dos 30. E o que eu já estava querendo há um bom tempo, e numa edição primorosa da NBC, que é o famoso quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais, porque eles não lançam mais essa edição, o Diário de Santa Faustina Kowalska. Coisa mais linda. Eu gosto de falar dessa edição porque não tem mais. Infelizmente, eles perderam os direitos de publicar o Diário de Santa Faustina. Então, os assinantes que conseguiram, parabéns.
A tarefa de Santa Faustina consistia em recordar uma verdade de fé que um século da barbárie fizera possível para apagar da memória cristã: o amor misericordiosíssimo de Deus pelo homem. Revelado ao longo dos 6 cadernos de manuscritos que compõem este diário, o culto da Divina Misericórdia inspira-nos a depositar toda a nossa confiança na infinita bondade do Criador e a transformar nossas vidas em novos meios para a sua ação no mundo. Então, quero muito ler esse livro. Que bom que agora vamos ter a oportunidade. Então é isso, gente. Esses foram os meus 30 livros, né? Aqui só tenho 5, então eu preciso adquirir os demais. Eu acho que eu escolhi bem. Acho que o filtro foi bacana. Não quer dizer que eu só lerei esses até lá. Acredito eu, inclusive, que lerei, né? Como eu falei, Os Miseráveis. Mas os que eu citei aqui, é importante dizer, não serão uma leitura apenas para, sabe? Mesmo que seja uma leitura atenta, será um estudo em cima dessas obras mesmo. Então fica aqui minha recomendação de todos esses livros citados, certo? Eu vou deixar todos esses livros na descrição com o link comissionado. Se você quiser adquirir esses livros, por este link, você vai estar ajudando a mim e ao canal, me incentivando a criar mais conteúdo literário. Não esqueça de deixar o like e o comentário aqui no vídeo. Inclusive, me diz aqui nos comentários se vocês gostariam de algum vídeo comparando as Bíblias católicas que eu tenho aqui, certo? Até o próximo vídeo com mais café e mais clássicos.